Bom dia. Cá estamos nós para mais um programa de Juntos pela Saúde, uma parceria da Associação Portuguesa da AVC com Ângelos TV. Finalizámos no programa anterior a matéria sobre sedentarismo. Hoje vamos iniciar a discussão do tema obesidade, uma doença, como facilmente se percebe, inteiramente relacionada com o sedentarismo. Se é inativo, é possivelmente gordo. E se for gordo, é possivelmente inativo. A obesidade é considerada por uns como a calamidade do século e por outros como a grande epidemia. No atual momento, é um dos principais problemas de saúde pública em Portugal e no mundo. Aqui vemos o crescimento, isto representa o crescimento exponencial, nesta imagem que estamos a ver, da obesidade em Portugal e no mundo. A imagem seguinte representa exatamente a mesma coisa. As crianças estão a ficar cada vez mais obesas. E o que é então a obesidade? A obesidade é uma acumulação excessiva e anormal de gordura no corpo. A obesidade não é apenas uma doença devido ao descontrole da alimentação. Para o aparecimento da obesidade contribuem também aspectos metabólicos, hormonais, genéticos em cada indivíduo e ainda aspectos culturais, psicológicos, comportamentais, familiares e sociais. É considerada uma doença crónica, que prejudica seriamente a saúde e, ainda por cima, ela própria é causadora de outras doenças. A obesidade afeta todos os grupos sociais, mas os desfavorecidos estão entre os mais atingidos. A que é que se deve a obesidade? As principais causas são, sem dúvida, o excesso da alimentação, incluindo as alterações dramáticas do padrão alimentar, em conjunto com uma atividade física reduzida. O padrão alimentar atual é caracterizado pela ingestão de comida de elaboração rápida, a conhecida fast food. Também é caracterizada pela comida pré-confeccionada, congelada e ultracongelada, e alimentos com prazo de validade, ou seja, alimentos industrializados. Lembra-se qual era a dieta dos nossos antepassados? Era a dieta mediterrânica. Um tipo de dieta tão ancestral, tão saudável, equilibrada e virtuosa que até já ajuda a evitar doenças e a controlar o peso. Mas o que é que está a acontecer? Está a ser gradualmente abandonada. Como já referi num dos anteriores programas, só 1 em cada 4 famílias e só 1 em cada 10 adolescentes é que ainda a respeita. Uma tragédia. Em suma, a obesidade aparece sempre, mesmo sempre, quando a ingestão alimentar, isto é, a ingestão de calorias, ultrapassa o gasto energético do dia-a-dia, ou seja, o consumo de calorias, na realização das diferentes tarefas ou afazeres diários. O que é que acontece hoje em dia em que se verifica em simultâneo um aumento de ingestão de alimentos muito calóricos e um aumento exponencial da atividade? Ou, por outras palavras, um aumento da preguiça. Na perspectiva religiosa, a obesidade é um produto de 2 pecados mortais: a gula e a preguiça. Eu não sei se não haverá também um pouco de luxúria. Lembram-se destes pecados mortais? Vejam de seguida as imagens seguintes para rapidamente se aperceberem de algumas das razões da inacreditável queda da atividade física presente na atualidade. Imagens, por favor. Eis o tipo de urbanização dominante. Cidades, edifícios altos. Imagem seguinte. Apartamentos pequeninos, muito pequenos, e, portanto, nós mal nos movimentamos lá. Imagem seguinte. Deslocações motorizadas, carros e mais carros e motas, etc. Imagens seguintes. Centros comerciais, cheios de elevadores. Imagens seguintes. Escadas rolantes, por tudo quanto é sítio. Um crescendo de robotização. Imagem seguinte. E de vários tipos de tecnologia que vão dominando a nossa sociedade, as nossas casas e os nossos empregos, tornando-nos cada vez mais e mais sedentários.
um resort ambulante. Não é bonito, não é? E estão também identificadas como causas da obesidade fatores genéticos, fatores ou doenças hormonais, o estresse, a insónia arrastada no tempo. Insónia definida como incapacidade de adormecer ou manter-se adormecido o tempo adequado. E alguns medicamentos usados para combater a própria insónia, a depressão, a ansiedade, a alergia, que são os antihistamínicos, a epilepsia, a enxaqueca, a dor, a inflamação, incluindo corticoides ou a cortisona, certas doenças mentais, a sida, medicamentos para tratar a diabetes, incluindo a insulina. Existem ainda outros fatores que podem contribuir para o aparecimento da obesidade. Uma das mais empolgantes é a que defende a origem virusal da obesidade. De todo modo, alguns investigadores admitem que a obesidade possa ser provocada por um vírus. Há também quem diga que a existência de um número cada vez maior de ambientes com temperaturas agradáveis pode favorecer a obesidade. Na realidade, a existência crescente de ambientes com temperatura amena faz poupar energia aos seres humanos, já que a lógica diz-nos que um corpo tenderá a gastar menos energia se estiver em ambientes demasiado frios, se estiverem em ambientes demasiado frios ou demasiado quentes. Finalmente, há também quem relaciona a obesidade com todos aqueles que dormem poucas horas por dia, ao longo de anos e anos seguidos, embora não saibam explicar porquê exatamente. A verdade é que a obesidade e a privação crónica do sono, abundantemente constatada nos dias de hoje, caminham lado a lado. Qual é a prevalência da obesidade em Portugal? Como devem calcular, é enorme. E pior ainda, o seu crescimento está a ser exponencial. O número de obesos quadriplicou nos homens, crianças e adolescentes e triplicou nas mulheres nos últimos 40 anos. Mais de 50% da população portuguesa é obesa ou tem excesso de peso. 1 em cada 2 portugueses são obesos ou têm excesso de peso. Cerca de 15% da população, ou seja, cerca de 1,5 milhão de pessoas, são obesas em Portugal. Os restantes têm excesso de peso. A obesidade atinge todas as idades. As nossas crianças e adolescentes estão a ficar também cada vez mais pesadas ou obesas. De acordo com os dados da Ação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, cerca de 30% das crianças entre os 2 e os 10 anos têm excesso de peso e 1 em cada 12 são obesas. Estima-se ainda que 1 em cada 3 crianças ou adolescentes entre os 9 e os 16 anos tenham também excesso de peso. Portugal é o 5º país da Europa com mais adolescentes obesos, entre os 11 e os 15 anos. Quase 7% dos moços e 3% das moças são obesas. Por que é que as crianças e os adolescentes são tão obesos? Vejam as imagens seguintes, aliás, peço ao realizador que coloque as imagens seguintes. Estava eu a dizer, isto deve-se pura e simplesmente a esta inatividade. A maioria dos adultos obesos sofre de obesidade. Pode pôr as imagens seguintes. Isto é o que acontece às pessoas, a imagem que estão a ver é o que acontece às pessoas que passam as tais 9 horas por dia agarradas a uma secretária. É uma caricatura engraçada. Estas são as causas da obesidade que estão a ver agora projetadas, são as causas da obesidade nas crianças. As crianças comem as dietas à base de fast food, comem as dietas à base de alimentos industrializados. Seguinte, comem alimentos congelados. Seguinte, comem ou bebem, neste caso, muitos refrigerantes e bebidas fabricadas. Aqui está um exemplo de uma bebida fabricada à base de chocolate. Seguinte, e as nossas crianças comem demasiados doces, demasiados bolos. Temos que dizer não a isto. Interessante é saber que a maioria dos adolescentes obesos já sofria de obesidade em criança. E a maioria dos adultos obesos já sofria de obesidade na adolescência e em criança. O risco de manutenção da obesidade ao longo da vida é tanto maior
quanto menor for a idade em que aparece e quanto mais grave for a obesidade nas idades mais jovens. Por outras palavras, a obesidade que atinge uma criança vai persistir na adolescência e na idade adulta. Do mesmo modo, se o pai for obeso, o filho terá cerca de 50% de possibilidade de ser também obeso. Aqui está uma família, nesta imagem, que nos diz exatamente isso. A família está obesa, esta criança já tem excesso de peso. Aqui está um caso de outra família com obesidade, todos os irmãos são obesos, porque há erros dentro deste seio desta família. Seguinte. Peço ao realizador que fique com esta imagem um pouquinho mais, enquanto eu vou dizer o seguinte. É que realmente este advérbio de dizermos tal pai, tal filho, adequa-se lindamente a este caso da obesidade. E porquê é que isto acontece? Porque se deve aos sucessivos erros alimentares dos pais, ao sedentarismo que os pais, enfim, defendem e aos fatores genéticos, obviamente. Portanto, aqui estamos a ver esta imagem. Isto é uma situação preocupante, extremamente preocupante, e até consigo concordar com a posição alarmista de alguns líderes de opinião quando afirmam que estamos a criar uma geração de crianças que vão morrer antes dos pais. Veja aqui esta imagem que diz-nos que a criança obesa vai morrer antes dos pais. Importa também referir a ideia de que a obesidade aumenta à medida que a idade progride. 1 em cada 5 pessoas maiores que 45 anos é obesa, ou seja, 20% da população maior que 45 anos é obesa. 4 em cada 5 pessoas com mais de 65 anos têm também excesso de peso ou são obesas. E, finalmente, 1 em cada 6 idosos com mais de 75 anos é obeso. A prevalência da obesidade só irá diminuir se se verificarem hábitos saudáveis na infância e adolescência, pois só deste modo será possível perpetuar esses hábitos na idade adulta. A reintrodução da dieta mediterrânica na nossa alimentação e a implementação de hábitos de desporto em tenras idades são as medidas mais eficazes na batalha contra a obesidade. A par, obviamente, de uma maior consciencialização do valor nutritivo dos sucessivos alimentos industrializados colocados à venda. Habituem, pois, as crianças a comer vegetais, saladas, fruta, leguminosas, arroz, massa, pão, tudo integral, grelhados, cozidos, e acostumem as crianças a praticar desporto ou a fazer exercício físico. Se isso não acontecer, vão criar uma geração de crianças doentes, obesas, sedentárias, hipertensas, diabéticas, cheias de colesterol no sangue, com menos capacidade de aprendizagem, menor sucesso escolar, etc, etc, etc. Como se diagnostica a obesidade? A determinação do peso através do uso de uma balança calibrada é um dos métodos mais usuais, mas não é muito fidedigna, já que não entra em linha de conta com o tamanho ou a estatura de cada pessoa. Por essa razão, foi criada a equação do Índice de Massa Corporal, IMC, que calcula com maior fidelidade o peso mais adequado para cada pessoa. O IMC entra em consideração com a altura de cada indivíduo, isto é, com a sua estatura. Calcula-se dividindo o peso da pessoa pelo quadrado da sua altura. A imagem, por favor. É isto exatamente que vocês estão a ver. IMC, Índice de Massa Corporal, é uma divisão, é igual ao peso, no numerador, e à altura ao quadrado, no denominador. Mas não se preocupem em fazer contas. Podem determinar o vosso IMC recorrendo a um smartphone, a um tablet ou a um computador. A imagem seguinte, por favor. E ao determinarmos o IMC, vejam bem, rapidamente nos apercebemos, para além de percebermos que as pessoas são gordas ou não, diz-nos qual a gravidade da obesidade. Como sabem, há obesidade ligeira, há obesidade já de média gravidade e há aquela obesidade extrema, que nós médicos gostamos de chamar de mórbida. A obesidade mórbida é a obesidade mais grave que se conhece, que vocês veem ali, tudo à vossa direita.
Por fim, antes de finalizar, a Associação Portuguesa da AVC gostaria de expandir a sua atividade a todo o território. Queremos, portanto, abrir mais delegações. Para que isso seja possível, são necessários, no mínimo, 2 médicos, 3 enfermeiros, um psicólogo, um nutricionista e um fisioterapeuta. Se é médico, analista, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta ou terapeuta da fala, junte-se a nós. As pessoas não relacionadas com a área da saúde são também muito bem-vindas. Se está interessado em prevenir, apoiar as vítimas da AVC, sensibilizar a população no reconhecimento dos sinais precoces da AVC, fazer educação para a saúde ou efetuar investigação social e clínica, este é o voluntariado certo. Não hesite, contacte a Associação Portuguesa da AVC. Conto convosco. Bom, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do programa e espero continuar com todos vós na próxima semana. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.